E aí, pessoal, estamos de volta para o nosso curso de programação Android. Estamos na quarta temporada. Estamos falando, né, nessa temporada falamos de layouts aí, os primeiros episódios foram sobre layouts. E agora nós vamos passar 3 episódios falando de list view. Esse é o primeiro, tá certo? Nós vamos aprender a usar esse componente que é muito utilizado nos nossos aplicativos, tá certo? Deixa eu projetar aqui para a gente poder conversar um pouco em cima dos slides, mas vamos lá para o nosso Android Studio, que é onde realmente a gente faz e coloca a mão na massa, tá certo? Bom, o que eu estou colocando nesse slide é que a gente tem muitas e muitas situações onde temos uma lista de elementos que nós precisamos mostrar. Essa lista de elementos que nós precisamos mostrar a gente chama de list view, tá certo? E ele permite fazer, por exemplo, como a gente está vendo aqui nesse screenshot de um aplicativo de tempo, né? Onde nós temos aqui a temperatura, nós temos uma imagenzinha de se está nublado, se está chovendo, se está tempo aberto, e temos qual é a cidade, né, que está sendo exibida. Então, essa lista de componentes, nós utilizamos um componente do tipo, essa lista de elementos, nós utilizamos um componente do tipo list view para a gente poder fazer. E aí, o que nós temos que fazer, na verdade, é definir quais são os elementos que nós vamos ver, pensando um pouco diferente disso aqui, tá certo? Nós vamos avançar para chegar a isso aqui. O que nós queremos mostrar é uma lista, tá certo? Mas imagine que é uma lista de um item só, como se fosse um spinner, não um combo box. Então, nós precisamos definir quais são os elementos que queremos exibir. Nesse, por exemplo, eu estou definindo que as equipes de Fórmula 1 são essas daqui, tá certo? E estou colocando isso no string array lá no arquivo de strings.xml, né? E aí, o que eu faço? Na interface, eu tenho que definir o componente listView, tá certo? Arrastar para lá e depois fazer a associação entre esse componente e o que a gente chama de arrayAdapter, que é para a gente definir qual vai ser a forma que o elemento vai ser exibido, tá certo? E nós fazemos isso através desse código, mas vamos ver lá no Android Studio para a gente começar a fazer, tá certo? Então, vou sair daqui e vamos aqui para esse projeto que está zerado, tá certo? Ele não tem nada, né? Veja aqui em Activity não tem nada e aqui no Activity.xml também não temos nada. Então, nós vamos definir, por exemplo, vamos colocar aqui um texto para aparecer aquilo que estava lá, né? Equipes de Fórmula 1, equipes de Fórmula 1, certo? Vou deixar do jeito que está mesmo e vou arrastar aqui um componente do tipo spinner que está aqui dentro do container. Ele vai estar alinhado pelo text view e alinhado por cima pelo text view e à esquerda pelo parent, tá certo? Então veja que ele montou esse elemento aqui. Vamos chamar esse elemento de, por exemplo, list view equipes. Ficou equipe ou equipes? Equipes. LV equipes. E aí nós definimos o nosso layout, um layout bastante simples, tá? Não temos muito o que fazer. Lá no strings.xml nós vamos pegar esses elementos que estão aqui e copiar dentro desse arquivo de strings. Eu já fiz isso, tá certo? Veja que temos vários elementos aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou duplicar isso aqui para que a gente possa ver o scroll que acontece, certo? Então, colei 2 vezes, na verdade, certo? Para que a gente possa ver o scroll. E aí depois, lá no main activity, eu tenho que fazer aquilo que eu disse, né? Primeiro, linkar um componente aqui, lista igual a list view, find view by id, dr.id.lv equipes, certo? Então eu linkei, né, essa variável ao componente visual. E depois eu tenho que fazer um arrayAdapter, vou chamar ele de adapter, igual a arrayAdapter create from resource, tá vendo? Então, é para ele criar o adapter a partir de um arquivo de recursos, né? Create from resource. Aqui ele pede o contexto. Como estamos no método onCreate, nós podemos usar view, senão poderíamos usar getBaseContext. Aqui é o elemento do recurso, r.array, né? Ponto equipes, que é o nome que a gente deu ao
ao elemento, certo? E por último, nós temos android.r.layout.simpleListItem1. Tem vários outros tipos, tá certo? Mas vamos deixar esse, que é o que mostra uma linha só, tá certo? Então, nós definimos o adapter, e agora nós precisamos fazer assim, ó, lista.setAdapter, e passamos como parâmetro aqui o adapter que foi criado na linha de cima. Então, basta isso daqui para que a gente possa associar esse atributo aqui com o componente visual, popular ele, né, a partir do setAdapter com o adapter que foi criado na linha anterior, tá certo? Definindo, é claro, quem é o elemento que servirá de layout, tá certo? Esse layout, na verdade, é uma linha só, né, que tem um único texto, tá certo? E o texto é trazido a partir do array de equipes que foi definido lá no string.xml, tá certo? Então, relativamente simples a criação do list view, embora ele seja bastante visualmente feio, tá? Ó, equipes de Fórmula 1, e aqui estão as equipes de Fórmula 1 duplicadas, né, como eu disse, né? Onde esse scroll aqui, ó, eu não tenho que fazer absolutamente nada em termos de programação, ele já funciona exatamente do jeito que a gente gostaria. E aí está o list view criado, tá certo? Como eu disse, né, é um list view que tem um único texto, tá certo? Embora lá apareçam dois, tá certo? Apareçam item e subitem. Eu posso, por exemplo, criar um vetor que tenha duas strings, tá certo? Quer dizer, na verdade não é um vetor que tenha duas strings. Eu tenho que utilizar dois arrays de strings, por exemplo, para preencher esse item e esse item. Mas eu acho que esse elemento aqui, né, com item e subitem, ainda não está visualmente tão bonito como que a gente está mostrando, por exemplo, aqui, tá certo? Além disso, tem muito mais elementos, tá certo? Então, eu basicamente ensino como é que a gente faz um list view dessa forma e depois eu mostro como é o list view customizado, que é de fato muito mais interessante do que usar esses dois. E está aqui, por exemplo, né, o spoiler que eu coloquei exatamente no slide, onde estou dizendo que existem tipos sim pré-definidos, mas como é que a gente faz para, por exemplo, criar esse list view aqui? Esse é um list view, tá? Veja que tem números aqui, tem uma figura, né? Tem um nome, tá certo? Como é que a gente faz um list view como esse, tá certo? Nesse caso, o que temos que fazer é customizar o layout, porque se a gente for, e mudar o adapter, tá? Porque se a gente for olhar qual é o layout que nós estamos vendo, é o que está definido aqui, que é uma linha, tá certo? Uma linha não, um único text view que tem um nome, né, do que você está passando aqui como parâmetro. E é isso que a gente tem que mudar, né? A gente tem que definir, olha, agora o meu layout é dessa forma, e eu tenho que desenhar esse layout. E é claro, mudar esse adapter, porque esse adapter agora vai fazer parte de um outro contexto que já vai ter também esse text view, essa imagem, esse número aqui, tá certo? Mas isso é o que nós vamos ver no próximo episódio apenas. Agora a gente está, digamos, dando a introdução ao list view nesse primeiro. Como eu disse lá no começo, são 3 episódios de list view. Não perca, porque eles são extremamente importantes aí, porque normalmente aparecem nos nossos aplicativos. Pessoal, dê um like aí no vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, né? Deixe seu comentário, coloque sua dúvida, né? Faça uma sugestão, faça uma crítica. E até o próximo episódio, nós vamos ver exatamente isso aqui. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.